Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor Jesus. Eu sou o Padre João Batista, te convido a participar comigo deste vídeo, contemplando a transfiguração de Jesus. O Evangelho é de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar à parte, retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhuma lavadeira na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos ou proclamamos esse evangelho, ou o episódio da transfiguração de Jesus, 2 vezes no ano. No segundo domingo do tempo da Quaresma, e neste ano nós lembramos a narrativa de Mateus, e agora, nesta ocasião, 6 de agosto, data da transfiguração, da festa da transfiguração de Jesus, nós proclamamos conforme Marcos, nós contemplamos a transfiguração de Jesus conforme o evangelista Marcos. E a primeira coisa que a gente deve pensar na transfiguração e meditar é: o que significa a transfiguração? Claro, a palavra já indica, transfigurar é mudar de figura, mudar de forma. Jesus foi transfigurado diante dele, suas vestes ficaram resplandecentes. Aqui é certamente uma antecipação da glória futura de Jesus, mostrando para os discípulos que depois da cruz, haverá ressurreição. Então é uma prefiguração da ressurreição futura de Jesus. E, especialmente, conforme a ótica do evangelista Marcos, Jesus vai caminhando e ensinando os discípulos desde a Galileia até Jerusalém. É o caminho que vai à cruz. É o modo de dizer para os discípulos e para nós, os leitores, que apesar da cruz, que a cruz é salvadora, depois da cruz haverá ressurreição. Não temer a cruz, pois a cruz leva à vida, à ressurreição. Aquele que morreu a nossa morte na cruz, que entregou-se inteiramente na cruz, ressuscitou. Este episódio também está bastante ligado, ou faz uma inclusão, uma ligação, uma moldura de toda essa parte, toda a primeira parte do Evangelho de Marcos, ligando lá com o batismo. Na narrativa do batismo,
A voz celeste que aparece dirige-se exclusivamente a Jesus, como nós podemos contemplar aqui no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, no versículo, no versículo 9. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando, e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz dos céus disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me agrado, em ti encontro o meu agrado. Aqui é a declaração de Deus de que Jesus é o Filho de Deus e de que Jesus é o Messias. Em ti encontro o meu agrado. Aqui é uma alusão ao Salmo 2, aquele salmo que fala do Messias, que agrada ao Senhor. Jesus é o Filho de Deus e o Messias. Mas a revelação aqui é exclusivamente feita, ou a voz é dirigida exclusivamente a Jesus. De forma privada, só Jesus escuta: Tu és o meu filho amado. Devido ao segredo messiânico que vai passando toda a primeira parte do Evangelho de São Marcos. E a partir do capítulo 9, Jesus vai sendo revelado, Marcos vai mostrando Jesus, de fato, quem Jesus é. A partir da transfiguração e da confissão de Pedro, que está no capítulo 8. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Quem diz o povo que eu sou? Pedro respondeu: Tu és... Os discípulos responderam: Alguns estão dizendo que você é Jeremias ou algum dos profetas. Pedro toma a voz e responde a pergunta de Jesus: E vós, dizem que eu sou? Pedro responde: Tu és o Cristo. E aqui na transfiguração, a voz celeste diz aos discípulos: Este é o meu filho amado. É uma revelação pública, mas destinada apenas aos discípulos. O que confirma, então, a confissão de Pedro de que Jesus é, de fato, o Cristo, o Filho amado. Mas a gente deve prestar atenção também naquilo que vai acontecendo depois, vai sendo contado por Marcos, depois, nas páginas seguintes do seu evangelho. Os discípulos, já no momento, logo depois da transfiguração, já não entendem o que significa ressuscitar dos mortos, não pode contar para ninguém, ainda não é hora de revelar essa glória de Jesus, de mostrar esse Jesus glorioso, nem dizer que Jesus é o Messias, porque as pessoas poderiam entender Jesus ou como um milagreiro qualquer, um curandeiro qualquer, alguém que dá show, né? Ou um Messias da expectativa comum, um Messias político, que viesse suplantar Israel, livrar Israel da escravidão, da opressão das outras nações e colocar Israel sobre os outros povos, etc. Jesus vai se apresentar como Messias servo. E por 3 vezes Jesus faz, no Evangelho de Marcos, um anúncio da sua paixão. Não é hora ainda de contar da glória futura. E Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão, mostrando que ele é Messias sim, para os discípulos, que ele é o Messias sim, mas é o Messias, não o Messias guerreiro, valente, vaidoso, mas é o Messias servo, que ele deve ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Só que os discípulos, as 3 vezes, os discípulos não entendem. Vejam, logo após o episódio da transfiguração e logo após o segundo anúncio da paixão, que por sua vez está depois da transfiguração, do episódio da transfiguração, os discípulos com Jesus chegam em Cafarnaum, entram em casa e Jesus lhes pergunta: sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho eles estavam discutindo sobre qual era o maior. Então Jesus chamou, sentou com eles e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro entre vós, seja o último de todos e o servo de todos. Depois pegou uma criança, colocou-a no meio deles
E pegando a criança nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Veja, Jesus mostra a sua glória, diz que vai haver cruz e que depois da cruz há ressurreição, que ele não é o Messias vaidoso, que ele não é o Messias político, que ele não está em busca de honrarias. Os discípulos discutem pelo caminho quem é o maior. Estão pensando em lugar de honra. E lá mais para frente, um pouco mais para frente, João e Tiago vão pedir um lugar de honra, que um senta à sua direita e o outro senta à sua esquerda. Aquele que está se apresentando, o mestre se apresentando como servo, como Messias servo, e os discípulos procurando honrarias, discutindo quem é o maior. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos os discípulos de Jesus. Seremos transfigurados também um dia pela ressurreição, na ressurreição de Jesus. Ressuscitaremos. Devemos enfrentar a cruz deste mundo também, mas vivendo neste mundo, seguindo o mesmo caminho de Jesus. O que é um caminho de cruz? Não é suportando a cruz, mas levando a cruz com amor. E não é qualquer cruz, é a cruz de Jesus. É a cruz do reino de Deus, a cruz que leva ao reino de Deus. Portanto, é preciso servir como Jesus serviu, fazendo-se servos uns dos outros e não procurando lugar de destaques. Que em nossas comunidades se apague de vez e para sempre essa ideia de que alguns devem ser privilegiados, que alguns devem ser destacados e que ninguém entre nós procure lugar de destaque e nem privilégio. Mas ser como Jesus, servos, servir, essa é a palavra de ordem de Jesus. E que a igreja, que nós, que somos todos a igreja, devemos procurar viver. Que a transfiguração de Jesus transfigure este mundo marcado pela violência, pelo pecado, pela doença, pela maldade, pela corrupção, por tantos males que nos afligem, que nos deixam tristes e amedrontados. Mas coloquemos também a nossa confiança em Jesus, que se transfigurou, que foi transfigurado plenamente também na ressurreição. Que apesar de macerado na cruz, dilacerado na cruz, aquele corpo foi ressuscitado. Jesus ressuscitou, para que nós todos também ressuscitássemos. Depois da cruz, a ressurreição. E os discípulos devem aprender, contemplando a transfiguração de Jesus, que ele é o amado de Deus, que ele é o Messias, mas que ele é o Messias servo, e os seus discípulos devem seguir este modelo, o modelo do Messias servo, de Jesus Messias servo. Que bom seria se a humanidade inteira, e se nós todos conseguíssemos dar esse exemplo de serviço. Ser servo não é ser escravo, mas é uma entrega generosa, é a doação generosa de si. Pelo menos um pouquinho. Quais são os gestos que nós, concretos que nós demonstramos, que nós realizamos e que demonstra que de fato nós seguimos Jesus, nós somos os discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Peço a vocês sua inscrição neste nosso canal para continuar refletindo, rezando a Sagrada Escritura junto comigo aqui neste nosso canal Sagrada Palavra. Se você puder se inscrever, que Deus te abençoe. Se não puder, Deus te abençoe da mesma forma. Que o Cristo Senhor, que Deus Pai Criador, que o Espírito Santo Santificador vos abençoe abundantemente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fiquem com Deus.